Nesse vídeo, vamos mostrar como plotar gráficos em 3 dimensões no MATLAB. Eu sou o Arthur Nunes e nós somos o Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica. Do que vimos sobre gráficos bidimensionais nos vídeos anteriores, nós vamos fazer uma progressão para os gráficos de 3 dimensões. Então, tendo plotado um gráfico de 2 dimensões, a forma mais simples de fazer o 3D é usando um comando para visualizar esse mesmo gráfico em 3 dimensões, que é o comando View 3. Aí a gente pode observar que o gráfico fica com essa visualização em 3D. Dessa forma, para o eixo Z, ele atribui para o gráfico antigo o valor de 0. E a gente ainda pode rodar o gráfico para poder visualizá-lo. Para rodar, a gente procura esse símbolozinho de um cubo com uma seta rodando em volta, que pode estar ou no canto aqui do gráfico, ou em versões mais antigas, pode estar nessa barra de tarefa. E em versões mais atuais, a gente nem precisa selecionar essa opção para poder rodar o gráfico. Se a gente usar o comando View 2, ele volta para o bidimensional. Intuitivamente, então, se a gente quiser fazer que o Z varie, a gente tem que criar um vetor com as coordenadas Z, seguindo aquela mesma ideia de fornecer para o MATLAB uma sequência de pontos, para que ele os interligue a fim de formar o nosso gráfico. Então, vamos fazer um exemplo aqui com os nossos 3 vetores de coordenadas x, y e z. O exemplo que a gente está fazendo aqui é uma hélice paramétrica. Então, para isso, a gente agora só usa a função para poder plotar o x, o y e o z. Só que a função para fazer isso é a plot 3. Aí a gente coloca x, y e z. E a gente pode ainda colocar aquele outro argumento de estilo. Vamos colocar linha preta. Com isso, vai ser plotado o nosso gráfico. Vamos colocar as linhas de grade aqui para melhorar a visualização 3D. Plotou a nossa curva tridimensional. Plotamos com sucesso o nosso gráfico 3D, mas ele é uma curva, que é a ligação de linhas entre os pontos de coordenadas que a gente forneceu por meio de x, y, z enquanto 3 vetores. Vamos fazer aqui para a gente visualizar os pontos. Aqui, ó. Assim a gente consegue visualizar todos os pontos que a gente forneceu para o MATLAB. O que ele fez foi interligá-los. E esses pontos formam uma curva. Mas, às vezes, quando a gente está trabalhando com gráficos tridimensionais, o nosso interesse é fazer uma superfície. E para fazer uma superfície, a gente precisa que x, y e z sejam matrizes, como se fossem várias curvas, uma do lado da outra, para que o MATLAB interligue. Então vamos para esse outro exemplo, que é plotar essa superfície aqui, que é uma função de x e y, que é x menos 3 ao quadrado, menos y menos 2 ao quadrado. É uma célula, e com o x com os limites de 2 a 4 e y com os limites de 1 a 3. Vamos ver como que a gente faria, então, essa superfície. Uma boa forma de fazer é fazer x e y enquanto vetores dos limites que a gente quer. Por exemplo, x é de 2 a 4 e y é de 1 a 3. E depois disso, a gente usa uma função que é própria para criar matrizes ideais para a plotagem, que é a função MeshGrid. Então, a gente quer que o x, vamos chamar aqui de x grande e y grande, a gente pode chamar de x pequeno e y pequeno também, vamos fazer assim só para diferenciar. A gente quer que o x e o y seja o resultado do mesh grid do x pequeno e y pequeno. Assim, essas duas novas variáveis aqui, elas vão ser uma transformação desses dois vetores para matrizes ideais para a plotagem, para que a gente não precise ficar declarando a matriz inteira. Por fim, agora a gente faz a nossa terceira variável, vamos chamar de z grande, como a função de x e y que a gente queria. No caso, a gente estava interessado em x menos 3 ponto ao quadrado, que a gente quer que seja a operação ponto a ponto, menos y menos 2 ponto ao quadrado. Z, que agora vai ser uma outra matriz. Depois disso, é só a gente plotar o gráfico tridimensional. Para poder fazer a superfície, a gente tem a função surf, x, y, z, que vai plotar, que é a nossa superfície. A gente tem também a função mesh, que também faz essa plotagem, mas fica com essa cara. E temos outras funções também. Vamos rodar aqui a superfície para a gente visualizar. E se a gente conferir aqui no Workspace, e a gente pode conferir aqui ainda do lado, o x grande, y grande, z grande, são matrizes. Elas estão com tamanho 100 por 100. Se a gente usar para poder fazer a nossa superfície a função plot 3, faz com que eles sejam interligados como curvas. A função mesh e a função surf
faz com que eles sejam interligados enquanto superfícies. Mas mesmo usando a função plot 3, a gente consegue ter uma ideia boa da superfície que a gente quer formar. Se a gente quiser visualizar o conjunto de pontos, vamos colocar essa marcação de estilo aqui como pontos pretos, eu vou ligar as linhas de grade, e aqui a gente visualiza o conjunto de pontos. Vamos fazer assim para ficar melhor? Esses foram os pontos que a gente forneceu para as funções que plotaram essa superfície aqui para a gente.